visitar o irmão João. O irmão João tinha 6 meses, tinha se convertido. Batizado, ele e a esposa. Trabalhava na olaria, carregava terra. Ganhava R$2 por dia, quando tinha serviço. Morava numa casinha que não tinha energia elétrica. Para entrar na casa eu tive que abaixar assim, que a porta era um pouquinho mais baixa do que eu. Uma casa muito simples. 4 filhos, esse barrigudinho tudo lá assim, olhando para mim. Ele disse para mim: pastor, não tem nem água para lhe oferecer porque o pote está rachado. Sabe o que é pote? Pote está rachado. Analfabeto, pobre, uma casa sem energia elétrica, não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Não tinha água encanada. Casa muito simples. O pastor já tinha me falado do João, da conversão dele, que tinha sido batizado. Falou da família, nós levamos alguns alimentos para ele, para a família, levamos roupa para as crianças. E ali, o João era minha ovelha, porque ele era membro da congregação, da nossa igreja lá, minha ovelha. E ali nós tivemos um momento muito especial, lemos a Bíblia, oramos, tinha um jovem com violão, tocou, aquele solzinho do Nordeste, fim de tarde, entrando na casa. Aquela família muito simples, aquele homem assim, meio descabriado, pastor de Brasília veio aqui na minha casa, e aqueles barrigudinhos assim, olhando para mim. Aí já chegava no final daquela visita, e eu falei para ele assim: irmão João, então logo mais à noite a gente se vê, você vai lá no culto, temos o coral da igreja, vai cantar, vai ser muito bonita a festa hoje à noite. Aí ele falou para mim assim: ô pastor, não vou não. Mas por que você não vai, irmão João? Falou: ô pastor, eu não tenho um sapato, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela está rasgada nos 2 joelhos, pastor. Eu vou ficar com muita vergonha dos meus irmãos de Brasília, eu chegar lá descalço. Irmãos, eu olhei pro pé dele aqui, aquele pé barrento, muito simples. Aí entrou uma ideia na minha cabeça que não era minha. Você já teve uma ideia que não é sua? Que eu não ia pensar aquilo. Uma luzinha acendeu lá dentro de mim e disse assim: ó, dá o seu tênis para ele. Não era, eu não queria aquilo, não foi eu que pensei aquilo. Eu tinha ido aos Estados Unidos numa viagem, e eu queria muito comprar um tênis de couro da marca Wilson. Aquela marca não tinha pelo Brasil aqui. Um tênis de couro da marca Wilson eu comprei em Nova York, $180. Morava aqui em Brasília, e eu estava usando o danado do tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia pensar isso? Não foi minha ideia. E quando aquele negócio entrou aqui: dá o seu tênis pra ele. E o cá comigo: não posso, é de Nova York, de couro, não tem no Brasil. E o negócio insistiu: dá o seu tênis pra ele. Aí o cérebro, que não é bobo, sei como é que eu saio dessa, pergunta o número dele e não bate com o teu, você tá livre. Olha a benção. Deus é bom, meu irmão, Deus é bom, olha o livramento. Irmão João, que número você calça? Ele tá com a cabeça baixa assim, olhou pro pé, falou: o número, pastor, eu não sei, eu nunca calcei um sapato. Aí a luzinha lá: o número é igual ao seu, dá o seu tênis pra ele. Deus me acuou naquele negócio, e eu não tive saída. Enfiei o dedo assim no pé, falei: senhor João, toma esse tênis aqui, você vai pro culto hoje com esse tênis, em nome de Jesus. Ainda não vê a aula não. Não, eu não estou contando isso para dizer que eu dei o tênis não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Eu tinha outros lá em casa, tinha sapato. E alguém, para se sentir bem, feliz da vida, se depender do sapato que calça ou da roupa que usa, da marca que é muita mediocridade. E eu, pastor, tinha uma ovelha na minha igreja que não tinha um sapato para ir na igreja. E eu com tantos lá em casa. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E Deus ainda pegou o melhor, o de Nova York. Dei pro João. Naquela noite, um irmão, a gente estava em outra cidade, a base nossa. Aí o irmão comprou uma sandália havaiana. Naquela noite eu dirigi o culto de sandália havaiana. O irmão tirou a foto dos meus pés com essa sandália havaiana pregando lá no Siridó, naquela noite. Mas ainda não foi a aula de mestrado. A aula de mestrado veio depois desse fato. Porque naquele momento eu fiquei pensando assim: cara analfabeto, R$2 por dia de trabalho na olaria. Frequenta a igreja descalço, calça rasgada. A casinha dele não tem energia elétrica, tem nada, 4 filhos. Aquele sol fim de tarde entrando. E aí eu perguntei para ele: irmão João, você é feliz? Irmãos, aquele homem estava com a cabeça baixa, descabriado até aquele momento assim. Ele levantou os olhos, olhou no meu rosto, e aí aquele sol refletia no rosto daquele homem. E ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque desde que eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, Jesus veio morar aqui em casa com a gente, com as crianças. Ô pastor, a gente é muito feliz. Pastor, eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi da água da vida. Eu nunca pisei num shopping, num lugar bacana, mas eu já pisei no Santo dos Santos. Eu nunca calcei um sapato bom, pastor, nenhuma roupa boa de marca, mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, pastor.
foi o mestrado de vida cristã. E eu que achava que para alguém ser feliz precisava ter energia elétrica na casa. Oh, pastor, não tem energia elétrica na nossa casa não, mas a luz de Cristo brilha aqui em casa. Não tem água do pote, mas tem água da vida. A gente não tem quase nada, pastor, nessa casa. Mas Jesus mora aqui com a gente. Desde que a gente aceitou Jesus, a nossa casa é a casa mais feliz do mundo. Porque Jesus transformou a vida da gente, pastor. O que importa pra gente? Mestrado em vida cristã, meu professor foi João.